Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu converso com Paulo Mariottini, consultor sênior da Opportunity Consultoria. Oi Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mirelle. Imagina, nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Paulo, para os nossos telespectadores entenderem o que você faz e até mesmo trazer um pouco de inspiração para esses empreendedores, empresários, queria que você contasse um pouquinho mais sobre a história da sua empresa e como é que você identificou essa oportunidade de negócio, como você resolveu empreender. Bom, Mirelle, o empreendimento ele vem desde a infância e quando chegou na graduação, basicamente, numa aula de empreendedorismo, foi quando a Opportunity foi concebida. Dali para frente, eu passei a estudar ainda mais o que tinha no mercado, o que era opção, o que eu gostava de fato de fazer e como que eu conseguiria atender de fato o empresário sanando as dores do mercado. E foi ali que eu identifiquei exatamente o quê? Consultoria, treinamento, são ferramentas básicas para todas as empresas. Vendo isso, eu falei, bom, oportunidade, é exatamente aí que a gente entra. Aí realmente entrei com o conhecimento que eu tinha. E aí foi mestrado, né? Enfim, toda a minha parte acadêmica foi baseada em estratégia para poder ajudar os empresários nesse sentido. E com a Opportunity não foi diferente. A gente identificou que eles não conseguiam, eles recebiam muitos relatórios e não faziam ideia do que tinha que fazer com esse relatório. E isso é uma deficiência até hoje. Então, a Opportunity, ela trabalha muito focada em ajudar o empresário a entender o que de fato ele pode fazer. E aí sim, ele consegue seguir sozinho. Ele pode, com ou sem um relatório, seguir adiante, levar a empresa dele adiante, levar a gestão, que é tão fundamental para qualquer empresa. Perfeito, Paulo. Agora, como é que funciona isso na prática? Como é que você assessora esse microempresário? Quais são as soluções de negócios que você oferece para eles? Bom, falando em soluções, como consultoria é muito abstrato, a gente tem várias etapas, tá, Mirelle? A grande questão é, a gente trabalha primordialmente com consultoria empresarial, consultoria de gestão empresarial. O treinamento, ele serve tanto para o empresário, como para os gerentes, gestores e na cadeia, né, na sequência, todos eles. Então, a gente trabalha, às vezes, com treinamento individual, treinamento em grupo, pequenos grupos. Como a gente trabalha com médias empresas, e a gente está falando lá quase seus 100 funcionários, e com microempresas, onde muitas vezes tem o dono, a dona, um filho e um funcionário, que a gente também consegue atender. O bacana é isso, a gente consegue atender um nicho enorme, independente do segmento. Então, a gente tem esse treinamento, consultoria, assessoria, a gente tem a parte de palestras, e em todos esses produtos, a gente consegue atender em vendas, tudo relacionado a vendas, área comercial, a gente tem o atendimento a cliente, negociação, gestão e planejamento de crise, o que para todo empresário, em qualquer momento, ele sempre tem que estar atento, como que está o mercado dele, como que está o mercado internacional, porque tudo isso afeta o microempresário também. Então, a gente consegue treinar o empresário e sua equipe em várias áreas, em várias frentes, em vários temas. Alguns, inclusive, Mirelle, precisam muito, não conseguem se erguer, não conseguem melhorar faturamento, melhorar a venda. A gente faz um trabalho de layout e vitrinismo. Então, ou seja, a gente faz exatamente o que o cliente precisa. E não é um produto de prateleira. Ele é um produto que a gente consegue atender o cliente verdadeiramente em sua demanda, ou seja, o que ele de fato precisa. Marketing, planejamento, estratégia, vitrine, enfim, em diversas temáticas a gente consegue ajudar de fato o empresário.
Não, com certeza a consultoria ela é um passo muito importante, né, para esse empreendedor. E a gente pode dizer também que a gestão de microempresas, ele é um fator principal para o desenvolvimento seguro e sustentável, né, Paulo? E nisso já percebi que vocês realmente têm se destacado como referência. Agora, dentro desse cenário, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os benefícios oferecidos pela Opportunity, então, consultoria. Tá. Os benefícios eu vou trazer da seguinte forma. A gente trabalha, e quando a gente escolheu esse tema, a gente escolheu ele com muito cuidado, a gente trabalha com gestão inteligente. Que significa o quê? Não necessariamente está ligado à inovação, tecnologia. A gestão inteligente é a gente ensina o empresário a entender como funciona a consultoria, como a gente enxerga de fora a empresa dele, e os erros processuais, ou seja, o erro de cada processo, das grandes áreas de cada empresa. Então, por exemplo, se a pequena empresa não tem grandes áreas, é tudo concentrado no dono. Mesmo assim, a gente consegue ensiná-lo a se organizar para que essas grandes áreas não fiquem ignoradas, como se não fossem necessárias. Então, a gente ensina com gestão inteligente para ele aprender e não depender mais de consultoria. O que, inclusive, na Opportunity Consultoria, ela já foi reconhecida por uma grande instituição mineira, que é nacional, na verdade, mas pela Regional Minas, como uma empresa de consultoria que vai na contramão do mercado, porque a gente literalmente ensina o empresário a sobreviver sem depender de consultoria. E aí ele fica fidelizado, porque ele aprendeu, e ele se mantém junto com a gente ao longo de muitos anos, justamente porque a gente ensina a leitura dos relatórios, como produzir cada processo, quem é responsável por que etapa, porque isso é fundamental. A gestão ela é extremamente importante para que a empresa tenha solidez. Então, basicamente, os benefícios eles vêm dentro do comportamento de aprendizado. Nós não temos o hábito de deixar relatórios, deixamos conhecimento. E é exatamente o que ele aplica ao longo da vida empresarial dele. Não, muito bom, Paulo, até porque cria-se uma confiança com esse cliente e muito respeitosa e com certeza faz diferença na prática e no decorrer dos anos também, né, que vocês acabam ficando mais próximos. Não, muito interessante esse relacionamento com o cliente, com empresários. E além de vocês assessorarem, vocês também treinam esses empresários. Como é que é feito esse treinamento, né? Qual é a diferença de assessorar e do treinamento para quem é um pouco leigo nisso? Então, vamos lá. Se a gente conseguir separar, né, a parte gramatical, então a gente pega o quê? A consultoria, ela vai fazer um diagnóstico. Então a gente tem atendimento técnico, não é consultoria, é um atendimento técnico, ele é muito curto e ele não é sequenciado. A consultoria, ela necessita de mais tempo para gerar resultado. Então nós temos já N estatísticas internas que comprovam que o prazo que a gente estipula para uma consultoria mínima necessária é para gerar um resultado sólido, que realmente faça com que a consultoria se pague. A assessoria é o que vem depois. A gente acompanha o empresário, a gente assessora ele no pós-consultoria. E o treinamento em si, ele pode estar dentro da assessoria, ele pode estar dentro da consultoria, ele pode estar fora de qualquer etapa, né? A gente vai lá, faz um treinamento específico, que é um grande diferencial nosso, inclusive. Os treinamentos comuns, eles têm, né, se a gente pensar num workshop, ele leva um dia ou 4 horas. O nosso leva mais de um dia intercalando semanas. Então, temos um grande diferencial. Quando a gente atende, por exemplo, a rede bancária, enfim, grandes instituições, eu já não estou mais falando de pequenas e médias, a gente consegue fazer com que esse treinamento gere indicadores e que esses indicadores sejam respeitados por toda a parte interna da instituição, ou seja, gera resultado sólido, porque senão fica trocando o funcionário e você não consegue gerar resultado. Uma ida no cliente, você vai embora, ela acaba. Então a gente tem, por hábito, estrategicamente, existe um prazo já determinado para cada tipo de treinamento, o nosso retorno.
Perfeito. Paulo, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, a trajetória, na verdade, né, da sua carreira, da sua empresa. Desejo boa sorte, prosperidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários de Sucesso, tá? Obrigado, Mirelle. Obrigado você. Obrigado a toda a Band, né, os empresários, o Empresário de Sucesso, que é um programa inigualável. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite. Obrigado de verdade. Obrigada e até a próxima. Eu conversei com o Paulo Mariottini, consultor sênior da Opportunity Consultoria. O Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, sua participação. A gente se vê durante a programação Jornalismo Empresarial de Credibilidade. A gente fica por aqui.